Muito bem-vindos à aula de Fisiologia Humana, uma abordagem integrada, quinta edição de Umglaub Silverton. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Eberhardt e a aula de Fisiologia Humana. Olha que maravilha! Esse é o melhor livro de fisiologia, entre os melhores livros de fisiologia. Eu aconselho todos vocês, a comprarem esse livro da Umglaub, que é uma professora fera, muito didática, né? E a fisiologia humana ela é uma matéria integrada, é uma área da ciência que integra biologia celular, anatomia, a própria fisiologia envolvida, então, nas questões moleculares e tudo mais. Bom, nessa aula a gente vai ver, continuação dessa aula, a gente vai ver um outro aspecto super importante. Qual é o aspecto, professor? É a transferência de energia no ambiente. Os seres vivos, em geral, eles precisam de energia para os seus processos vitais. Então, a luz do Sol, ela tem uma energia térmica e uma energia radiante. Veja lá. A perda de energia para o ambiente vai se ocasionar de várias formas, né? Através da respiração, né, da fotossíntese, etc. Bom, a energia radiante ela vai entrar dentro da fotossíntese e vai ajudar na síntese de substâncias orgânicas, a partir da água e o CO2. Então vão ajudar no processo de produção da matéria orgânica. E essa energia armazenada em biomoléculas, no caso a mais conhecida C6H12O6, que é a glicose, ela será utilizada dentro de um outro processo chamado respiração, que ocorre quebra da glicose, liberação de CO2 e energia na forma de ATP. Então aí a gente vai ter então a energia para o trabalho, energia armazenada nas biomoléculas que foram unidas entre água e CO2, formando então a glicose, que vai servir de energia para a produção do ATP, que serve de energia para a realização de trabalho. Então, a transferência de energia no ambiente, as plantas capturam a energia do Sol e a utilizam para armazenar energia nas ligações químicas das biomoléculas. De que forma? Entre as ligações de carbono. Ó, veja, você tem aqui uma molécula de glicose que está se ligando de diversas formas, com várias moléculas de carbono e oxigênio também inseridas. Normalmente a gente desenha molécula de glicose dessa maneira, né? Tá? Então aqui tem um OH, um H, etc, etc. Tá? A molécula de glicose, ela é uma hexose com 6 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E aí é quebrado essa molécula em duas com 3 carbonos cada, chamado ácido pirúvico. Ácido pirúvico, certo? E essas duas moléculas vão ser recicladas dentro do ciclo de Krebs e depois da cadeia respiratória. Uma outra aula a gente vai ver esse processo. Então, a flecha grande é transferência de energia. Os seres vivos retiram então a energia feita pelos produtores a partir algas e plantas a partir da luz do sol, né? E existem também os decompositores que vão ajudar no processo de fixação do nitrogênio para a produção de proteína, e a água também vai servir de material básico para a produção de matéria orgânica. O CO2 vem da atmosfera, né? Mas a parte principal aqui é a energia solar, então, em última análise, está ligada a todos os seres vivos da cadeia alimentar, exceto os quimiosintetizantes, que não são fotossintetizantes, né? São aqueles que quebram matéria inorgânica e geram matéria orgânica. Bom, continuando aqui, quando a gente fala relação entre energia, a gente está falando de energia cinética e potencial.
Então uma pessoa aqui ela vai levar a bola até lá ao ponto mais alto. Nesse ponto mais alto vai existir a energia potencial, que é mgh. Quando gera energia, a gravidade vai atrair essa bola para baixo, concordam? Essa bola vai descer com energia diferente, chamada energia cinética, tá? Então, a energia ela é transformada. A energia é transformada, tá? Transformada. Isso na natureza e nos seres vivos em geral. Então, uma energia que está armazenando energia potencial gravitacional aqui, né? Potencial gravitacional. Então, a sua massa vai ser acelerada pela gravidade em relação à altura. Aí ela vai ter velocidade e vai se tornar energia cinética. Cine quer dizer movimento, cinética, energia de movimento. Energia potencial é uma energia que vai armazenar, então, a energia da gravidade. Então, a gravidade depois vai acelerar esse corpo que está parado num certo ponto, numa certa altura, e ele vai cair com uma certa velocidade, e aí vai virar energia cinética. Mais ou menos isso, transformação de energia, lei da conservação de energia, né? Bom, a energia de ativação é a energia que deve ser fornecida a reagentes. Então, quem são os reagentes? Você tem os reagentes de uma reação qualquer, tá? Antes que uma reação possa ocorrer. Normalmente isso ocorre uma energia dos reagentes para a produção, então, de produtos, certo? E existe uma energia inicial de energia livre aqui, tá? E essa energia de ativação é necessária para iniciar a reação química. Isso é importante, tá? Esse conceito. Bom, vamos dar uma olhada então em reações exergônicas, que liberam calor, e endergônicas, que armazenam energia. Então, energia exergônica. A energia livre da molécula, energia de ativação, é essa altura aqui. E aí a variação de energia livre lá embaixo. Então, os reagentes e os produtos. Aqui na reação ou endergônica, a energia de ativação vai armazenar mais energia. A variação de energia livre é positiva aqui. Ó. Aqui ela é negativa, está abaixo do limite. Está perdendo calor ou energia, certo? Bom, então ó, nessa parte você tem a ativação da reação. Em roxo, ó, processo de reação e os produtos. Então, aqui reagentes, ativação de reação, processo de reação, etc. Bom, você vê a diferença, porque aqui é a perda, então a variação de energia ela vai ser negativa, e aqui a variação de energia vai ser positiva, certo? Então essa variação na energia, aqui vai perder, perde energia, e aqui ganha energia. Então, esse processo é super importante para a gente entender como que ocorre a troca de energia entre as moléculas dos seres vivos. E o resumo está aqui, ó. Reação exergônica, A e B formam C e D, energia liberada, energia térmica e elétrons ricos em energia. A energia capturada, umas certas moléculas, NADH e o FAD, formando ATP. Essa energia, então, ela é utilizada para a produção de produtos. Tá? Então, tem os captadores de elétrons, NADH, FADH e o NADPH. A energia, então, é capturada e liberada como calor. Outro processo importante, reações têm grande energia de ativação, né? Nós precisamos de um ativador. Normalmente, quem vai ativar isso são as enzimas, que precisam de uma pouca energia de ativação. As enzimas, então, são proteínas que aceleram as reações químicas. Tá?
e elas têm um pH específico, taxa de atividade enzimática específica, né? Então é isso. Então, voltando aqui, o efeito do pH sobre a atividade enzimática. Então, enzimas são proteínas que aceleram reações químicas, certo? O que elas fazem? Ela tem uma atividade ideal dependendo aqui do gráfico. Então, ó, essa aqui é uma enzima alcalina, aqui ó, 7,4 aproximadamente, né? Atividade próxima, então aqui, atividade ótima, como a gente chama, atividade ótima, que é o pico de atividade dela, é em torno do pH em torno de 7,4. No caso, então, pH do intestino, se for um ser humano, né? Seria o intestino humano, é isso. Aqui a enzima, então, só para a gente entender, uma reação normal precisa de muita energia de ativação. Numa enzima precisa pouca energia de ativação. Olha lá. Essa é a grande diferença. Então aqui acelera a reação. Então a energia de ativação diminui na presença da enzima. Isso é importante. E aí tem outros exemplos importantes. Aqui para vocês entenderem como é a bioquímica, a fisiologia, né? Rotas metabólicas, vias metabólicas. Aqui é como acontece um monte de reações químicas, por exemplo, para quebrar a glicose, etc. Então a gente chama isso de rotas ou vias fisiológicas, né? Metabólicas. Aqui uma enzima ela sofre várias transformações até ela se transformar na enzima ativa. Então inibição por retroalimentação, e aí quando a célula consome Z, em outras reações metabólicas a inibição é removida e a rota recomeça. Aqui no caso de uma via metabólica com vários processos bioquímicos. Aqui reações metabólicas reversíveis e irreversíveis. Então CO2 e água. Anidrase carbônica vai favorecer a formação do ácido carbônico, liberação de água, etc. Anidrase carbônica ela vai ser reversível. Outra atividade reversível, glicose mais fósforo, fosfato, né? O grupo fosfato. Então a hexocinase ou exoquinase e glicose 6-fosfatase, então ela é reversível. Ora ela é fosforilada e ora ela é desfosforilada. Processo de liberação de energia. E aqui, reação irreversível, quando a hexoquinase retira então, ou melhor dizendo, coloca o grupo fosfato dentro da glicose, né? Aí nesse momento é irreversível. Bom, aqui uma outra via metabólica, só para vocês entenderem como é retirada a energia dos seres vivos. A lógica é sempre de quebrar as moléculas e liberar energia moléculas menores, e a ligação entre esses carbonos gera energia, e entre os grupos fosfatos também, né? Entre os fósforos, as ligações de fósforo. Aqui mostrando então toda a reação da respiração celular e formação de ATP, né? Então, a glicose é quebrada, corre a glicólise, formação do piruvato, ciclo do ácido cítrico, liberação de ATP e CO2. E os elétrons de alta energia, mais H+, formam um sistema transportador de elétrons, cadeia respiratória, produzindo água no final do processo. Então, basicamente, a gente tem a glicose mais oxigênio dentro das mitocôndrias, vão ter a liberação de CO2 mais água e mais 36 moléculas de ATP. Alguns livros didáticos e o Enem pode falar 38 moléculas de ATP, mas 2 são usadas no início do processo. E tem ainda uma nova equação falando de 30 moléculas de ATP, então fique esperto, pode acontecer isso no Enem.
Aqui algumas vias metabólicas mais complicadas, que a gente não vai falar agora, mas só para vocês entenderem que normalmente energia, então, nos seres vivos, ela vai ocorrer da seguinte maneira, veja. A energia ela vai ser transformada, energia solar, ela vai ser carregada em moléculas de ATP, e essas moléculas de ATP vão transferir fosfato, liberando energia para trabalho. Então, basicamente, é isso que a gente vai ter nos processos vitais de todos os seres vivos. Então, foi isso que a gente falou nessa aula. Falamos da energia também de ativação das enzimas. As enzimas diminuem, elas não têm tanta energia de ativação, por isso que elas aceleram as reações químicas. Em última análise, o Sol, então, é o grande doador de energia através dos fótons de luz para a Terra, para os seres vivos. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado dessa. Muito bem-vindos à aula de Fisiologia Humana, uma abordagem integrada, quinta edição de Unglaub Silverthorne. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Eberhardt e a aula de Fisiologia Humana. Olha que maravilha! Esse é o melhor livro de fisiologia, entre os melhores livros de fisiologia. Eu aconselho vocês, todos vocês, a comprarem esse livro da Unglaub, que é uma professora fera, muito didática, né? E a fisiologia humana ela é uma matéria integrada, é uma área assim, da ciência que integra biologia celular, anatomia, a própria fisiologia envolvida, então, nas questões moleculares e tudo mais. Bom, nessa aula a gente vai ver, continuação dessa aula, a gente vai ver um outro aspecto super importante. Qual é o aspecto, professor? É a transferência de energia no ambiente. Os seres vivos, em geral, eles precisam de energia para os seus processos vitais. Então, a luz do Sol, ela tem uma energia térmica e uma energia radiante. Veja lá. A perda de energia para o ambiente vai se ocasionar de várias formas, né? Através da respiração, né, da fotossíntese, etc. Bom, a energia radiante ela vai entrar dentro da fotossíntese e vai ajudar na síntese de substâncias orgânicas, a partir da água e o CO2. Então vão ajudar no processo de produção da matéria orgânica. E essa energia armazenada em biomoléculas, no caso a mais conhecida C6H12O6, que é a glicose, ela será utilizada dentro de um outro processo chamado respiração, que ocorre quebra da glicose, liberação de CO2 e energia na forma de ATP. Então aí a gente vai ter então a energia para o trabalho, energia armazenada nas biomoléculas que foram unidas entre água e CO2, formando então a glicose, que vai servir de energia para a produção do ATP, que serve de energia para a realização de trabalho. Então, a transferência de energia no ambiente, as plantas capturam a energia do Sol e a utilizam para armazenar energia nas ligações químicas das biomoléculas. De que forma? Entre as ligações de carbono, ó, veja. Você tem aqui uma molécula de glicose que está se ligando de diversas formas, com várias moléculas de carbono e oxigênio também inseridos. Normalmente a gente desenha molécula de glicose dessa maneira, né? Tá? Então aqui tem um OH, um H, etc, etc. Tá? A molécula de glicose, ela é uma hexose com 6 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E aí é quebrado essa molécula em duas com 3 carbonos cada, chamado ácido pirúvico. Ácido pirúvico, certo? E essas duas moléculas vão ser recicladas dentro do ciclo de Krebs e depois a cadeia respiratória
Uma outra aula a gente vai ver esse processo. Então, a flecha grande é transferência de energia. Os seres vivos retiram então a energia feita pelos produtores a partir algas e plantas a partir da luz do sol, né? E existem também os decompositores que vão ajudar no processo de fixação do nitrogênio para a produção de proteína, e a água também vai servir de material básico para a produção de matéria orgânica. O CO2 vem da atmosfera, né? Mas a parte principal aqui é a energia solar, então, em última análise, está ligada a todos os seres vivos da cadeia alimentar, exceto os quimiosintetizantes, que não são fotossintetizantes, né? São aqueles que quebram matéria inorgânica e geram matéria orgânica. Bom, continuando aqui, quando a gente fala relação entre energia, a gente está falando de energia cinética e potencial. Então, uma pessoa aqui ela vai levar a bola até lá ao ponto mais alto. Nesse ponto mais alto vai existir a energia potencial, que é NGH. Quando gera energia, a gravidade vai atrair essa bola para baixo, concordam? Essa bola vai descer com energia diferente, chamada energia cinética, tá? Então, a energia ela é transformada. A energia é transformada, tá? Transformada. Isso na natureza e nos seres vivos em geral. Então, uma energia que está armazenando energia potencial gravitacional aqui, né? Potencial gravitacional. Então, a sua massa vai ser acelerada pela gravidade em relação à altura. Aí ela vai ter velocidade e vai se tornar energia cinética. Cine quer dizer movimento, cinética, energia de movimento. Energia potencial é uma energia que vai armazenar, então, a energia da gravidade. Então, a gravidade depois vai acelerar esse corpo que está parado num certo ponto, uma certa altura, e ele vai cair com uma certa velocidade, e aí vai virar energia cinética. Mais ou menos isso, transformação de energia, lei da conservação de energia, né? Bom, a energia de ativação é a energia que deve ser fornecida a reagentes. Então, quem são os reagentes? Você tem os reagentes de uma reação qualquer, tá? Antes que uma reação possa ocorrer. Normalmente isso ocorre uma energia dos reagentes para a produção, então, de produtos, certo? E existe uma energia inicial de energia livre aqui, tá? E essa energia de ativação é necessária para iniciar a reação química. Isso é importante, tá? Esse conceito. Bom, vamos dar uma olhada então em reações exergônicas, que liberam calor, e endergônicas, que armazenam energia. Então, energia exergônica. A energia livre da molécula, energia de ativação, é essa altura aqui, e aí a variação de energia livre lá embaixo. Então, os reagentes e os produtos. Aqui na reação ou endergônica, a energia de ativação vai armazenar mais energia, a variação de energia livre é positiva aqui, ó. Aqui ela é negativa, está abaixo do limite, está perdendo calor ou energia, certo? Bom, então ó, nessa parte você tem a ativação da reação, em roxo ó, processo de reação e os produtos. Então aqui reagentes, ativação de reação, processo de reação, etc. Bom, você vê a diferença, porque aqui é a perda, então a variação de energia ela vai ser negativa, e aqui a variação de energia vai ser positiva, certo? Então essa variação na energia, aqui vai perder, perde energia, e aqui ganha energia. Então, esse processo é super importante
para a gente entender como que ocorre a troca de energia entre as moléculas e os seres vivos. E o resumo está aqui, ó. Reação exergônica, A e B formam C e D, energia liberada, energia térmica e elétrons ricos em energia. A energia capturada, umas certas moléculas, NADH e o FAD, formando ATP. Essa energia, então, ela é utilizada para a produção de produtos. Tá? Então, tem os captadores de elétrons, NADH, FADH e o NADPH. A energia, então, é capturada e liberada como calor. Outro processo importante, reações têm grande energia de ativação, né? Nós precisamos de um ativador. Normalmente quem vai ativar isso são as enzimas que precisam de uma pouca energia de ativação. As enzimas, então, são proteínas que aceleram as reações químicas. Tá? E elas têm um pH específico, taxa de atividade enzimática específica, né? Então é isso. Então, voltando aqui, o efeito do pH sobre a atividade enzimática. Então, enzimas são proteínas que aceleram reações químicas. Certo? O que elas fazem? Elas têm uma atividade ideal dependendo aqui do gráfico. Então, ó, essa aqui é uma enzima alcalina, aqui ó, 7,4 aproximadamente, né? Atividade próxima, então aqui, atividade ótima, como a gente chama, atividade ótima, que é o pico de atividade dela, é em torno do pH em torno de 7,4. Que no caso, então, pH do intestino, se for um ser humano, né? Seria o intestino humano. É isso. Aqui a enzima, então, só para a gente entender. Uma reação normal precisa de muita energia de ativação. Numa enzima precisa pouca energia de ativação. Olha lá. Essa é a grande diferença. Então aqui acelera a reação. Então a energia de ativação diminui na presença da enzima. Isso é importante. E aí tem outros exemplos importantes. Aqui para vocês entenderem como é a bioquímica, a fisiologia, né? Rotas metabólicas, vias metabólicas. Aqui é como acontece um monte de reações químicas, por exemplo, para quebrar a glicose, etc. Então a gente chama isso de rotas ou vias fisiológicas, né? Metabólicas. Aqui uma enzima ela sofre várias transformações até ela se transformar na enzima ativa. Então inibição por retroalimentação, e aí quando a célula consome Z, em outras reações metabólicas a inibição é removida e a rota recomeça. Aqui no caso de uma via metabólica com vários processos bioquímicos. Aqui reações metabólicas reversíveis e irreversíveis. Então CO2 e água. Anidrase carbônica vai favorecer a formação do ácido carbônico, liberação de água, etc. Anidrase carbônica ela vai ser reversível. Outra atividade reversível, glicose mais fósforo, fosfato, né? O grupo fosfato. Então a hexocinase ou exoquinase. E glicose 6-fosfatase, então ela é reversível. Ora ela é fosforilada e ora ela é desfosforilada. Processo de liberação de energia. E aqui, reação irreversível, quando a hexoquinase retira, então, ou melhor dizendo, coloca grupo fosfato dentro da glicose, né? Aí nesse momento é irreversível. Bom, aqui uma outra via metabólica, só para vocês entenderem como é retirada a energia dos seres vivos. A lógica é sempre de quebrar as moléculas e liberar energia moléculas menores, e a ligação entre esses carbonos gera energia, e entre os grupos fosfatos também, né? Entre os fósforos, as ligações de fósforo.
Aqui mostrando então toda a reação da respiração celular e formação de ATP, né? Então, a glicose é quebrada, corre a glicólise, formação do piruvato, ciclo do ácido cítrico, liberação de ATP e CO2. E os elétrons de alta energia, mais H+, formam um sistema transportador de elétrons, cadeia respiratória, produzindo água no final do processo. Então, basicamente, a gente tem a glicose mais oxigênio dentro das mitocôndrias, vão ter a liberação de CO2 mais água e mais 36 moléculas de ATP. Alguns livros didáticos e o Enem pode falar 38 moléculas de ATP, mas 2 são usadas no início do processo. E tem ainda uma nova equação falando de 30 moléculas de ATP, então fique esperto, pode acontecer isso no Enem. Aqui algumas vias metabólicas mais complicadas, que a gente não vai falar agora, mas só para vocês entenderem que normalmente energia, então, nos seres vivos, ela vai ocorrer da seguinte maneira, veja. A energia, ela vai ser transformada, energia solar, ela vai ser carregada em moléculas de ATP, e essas moléculas de ATP vão transferir fosfato, liberando energia para trabalho. Então, basicamente, é isso que a gente vai ter nos processos vitais de todos os seres vivos. Então, foi isso que a gente falou nessa aula. Falamos da energia também de ativação das enzimas. As enzimas diminuem, elas não têm tanta energia de ativação, por isso que elas aceleram as reações químicas. Em última análise, o Sol, então, é o grande doador de energia através dos fótons de luz para a Terra, para os seres vivos. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado dessa. Muito bem-vindos à aula de Fisiologia Humana, uma abordagem integrada, quinta edição de Unglaub Silverton. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Eberhardt e a aula de Fisiologia Humana. Olha que maravilha! Esse é o melhor livro de fisiologia, entre os melhores livros de fisiologia. Eu aconselho vocês, todos vocês, a comprarem esse livro da Unglaub, que é uma professora fera, muito didática, né? E a fisiologia humana ela é uma matéria integrada, é uma área assim, da ciência que integra biologia celular, anatomia, a própria fisiologia envolvida, então, nas questões moleculares e tudo mais. Bom, nessa aula a gente vai ver, continuação dessa aula, a gente vai ver um outro aspecto super importante. Qual é o aspecto, professor? É a transferência de energia no ambiente. Os seres vivos, em geral, eles precisam de energia para os seus processos vitais. Então, a luz do Sol, ela tem uma energia térmica e uma energia radiante. Veja lá. A perda de energia para o ambiente vai se ocasionar de várias formas, né? Através da respiração, né, da fotossíntese, etc. Bom, a energia radiante ela vai entrar dentro da fotossíntese e vai ajudar na síntese de substâncias orgânicas, a partir da água e o CO2. Então vão ajudar no processo de produção da matéria orgânica. E essa energia armazenada em biomoléculas, no caso a mais conhecida C6H12O6, que é a glicose, ela será utilizada dentro de um outro processo chamado respiração, que ocorre quebra da glicose, liberação de CO2 e energia na forma de ATP. Então aí a gente vai ter então a energia para o trabalho, energia armazenada nas biomoléculas que foram unidas entre água e CO2, formando então a glicose, que vai servir de energia para a produção do ATP, que serve de energia para a realização de trabalho. Então, a transferência de energia no ambiente, as plantas capturam a energia do Sol e a utilizam para armazenar energia nas ligações químicas
das biomoléculas. De que forma? Entre as ligações de carbono, ó, veja. Você tem aqui uma molécula de glicose que está se ligando de diversas formas, com várias moléculas de carbono e oxigênio também inseridas. Normalmente a gente desenha molécula de glicose dessa maneira, né? Tá? Então aqui tem um OH, um H, etc, etc. Tá? A molécula de glicose, ela é uma hexose com 6 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E aí é quebrado essa molécula em duas com 3 carbonos cada, chamado ácido pirúvico. Ácido pirúvico, certo? E essas duas moléculas vão ser recicladas dentro do ciclo de Krebs e depois da cadeia respiratória. Uma outra aula a gente vai ver esse processo. Então, a flecha grande é transferência de energia. Os seres vivos retiram então a energia feita pelos produtores a partir algas e plantas a partir da luz do sol, né? E existem também os decompositores que vão ajudar no processo de fixação do nitrogênio para a produção de proteína, e a água também vai servir de material básico para a produção de matéria orgânica. O CO2 vem da atmosfera, né? Mas a parte principal aqui é a energia solar, então, em última análise, está ligada a todos os seres vivos da cadeia alimentar, exceto os quimiosintetizantes, que não são fotossintetizantes, né? São aqueles que quebram matéria inorgânica e geram matéria orgânica. Bom, continuando aqui, quando a gente fala relação entre energia, a gente está falando de energia cinética e potencial. Então, uma pessoa aqui ela vai levar a bola até lá ao ponto mais alto. Nesse ponto mais alto vai existir a energia potencial, que é mgh. Quando gera energia, a gravidade vai atrair essa bola para baixo, concordam? Essa bola vai descer com energia diferente, chamada energia cinética, tá? Então, a energia ela é transformada. A energia é transformada, tá? Transformada. Isso na natureza e nos seres vivos em geral. Então, uma energia que está armazenando energia potencial gravitacional aqui, né? Potencial gravitacional. Então, a sua massa vai ser acelerada pela gravidade em relação à altura. Aí ela vai ter velocidade e vai se tornar energia cinética. Cine quer dizer movimento, cinética, energia de movimento. Energia potencial é uma energia que vai armazenar, então, a energia da gravidade. Então, a gravidade depois vai acelerar esse corpo que está parado num certo ponto, numa certa altura, e ele vai cair com uma certa velocidade, e aí vai virar energia cinética. Mais ou menos isso, transformação de energia, lei da conservação de energia, né? Bom, a energia de ativação é a energia que deve ser fornecida a reagentes. Então, quem são os reagentes? Você tem os reagentes de uma reação qualquer, tá? Antes que uma reação possa ocorrer. Normalmente isso ocorre uma energia dos reagentes para a produção, então, de produtos, certo? E existe uma energia inicial de energia livre aqui, tá? E essa energia de ativação é necessária para iniciar a reação química. Isso é importante, tá? Esse conceito. Bom, vamos dar uma olhada então em reações exergônicas, que liberam calor, e endergônicas, que armazenam energia. Então, energia exergônica. A energia livre da molécula, energia de ativação, é essa altura aqui. E aí a variação de energia livre lá embaixo. Então, os reagentes
dos produtos. Aqui na reação ou endergônica, a energia de ativação vai armazenar mais energia, a variação de energia livre é positiva aqui, ó. Aqui ela é negativa, está abaixo do limite, está perdendo calor ou energia, certo? Bom, então ó, nessa parte você tem a ativação da reação, em roxo ó, processo de reação e os produtos. Então aqui reagentes, ativação de reação, processo de reação, etc. Bom, você vê a diferença, porque aqui é a perda, então a variação de energia ela vai ser negativa, e aqui a variação de energia vai ser positiva, certo? Então essa variação na energia, aqui vai perder, perde energia, e aqui ganha energia. Então, esse processo é super importante para a gente entender como que ocorre a troca de energia entre as moléculas dos seres vivos. E o resumo está aqui, ó. Reação exergônica, A e B formam C e D, energia liberada, energia térmica e elétrons ricos em energia. A energia capturada, umas certas moléculas, NADH e o FAD, formando ATP. Essa energia, então, ela é utilizada para a produção de produtos. Tá? Então, tem os captadores de elétrons, NADH, FADH e o NADPH. A energia, então, é capturada e liberada como calor. Outro processo importante, reações têm grande energia de ativação, né? Nós precisamos de um ativador. Normalmente, quem vai ativar isso são as enzimas, que precisam de uma pouca energia de ativação. As enzimas, então, são proteínas que aceleram as reações químicas. Tá? E elas têm um pH específico, taxa de atividade enzimática específica, né? Então é isso. Então, voltando aqui, o efeito do pH sobre a atividade enzimática. Então, enzimas são proteínas que aceleram reações químicas. Certo? O que elas fazem? Ela tem uma atividade ideal dependendo aqui do gráfico. Então, ó, essa aqui é uma enzima alcalina. Aqui, ó, 7,4 aproximadamente, né? Atividade próxima, então aqui, atividade ótima. Como a gente chama, atividade ótima, que é o pico de atividade dela, é em torno do pH em torno de 7,4. No caso, então, pH do intestino. Se for um ser humano, né? Seria o intestino humano. É isso. Aqui a enzima, então, só para a gente entender. Uma reação normal precisa de muita energia de ativação. Numa enzima precisa pouca energia de ativação. Olha lá. Essa é a grande diferença. Então aqui acelera a reação. Então a energia de ativação diminui na presença da enzima. Isso é importante. E aí tem outros exemplos importantes. Aqui para vocês entenderem como é a bioquímica, a fisiologia, né? Rotas metabólicas, vias metabólicas. Aqui é como acontece um monte de reações químicas, por exemplo, para quebrar a glicose, etc. Então a gente chama isso de rotas ou vias fisiológicas, né? Metabólicas. Aqui uma enzima ela sofre várias transformações até ela se transformar na enzima ativa. Então a inibição por retroalimentação, e aí quando a célula consome Z, em outras reações metabólicas a inibição é removida e a rota recomeça. Aqui no caso de uma via metabólica com vários processos bioquímicos. Aqui reações metabólicas reversíveis e irreversíveis. Então CO2 e água. Anidrase carbônica vai favorecer a formação do ácido carbônico, liberação de água, etc. Anidrase carbônica ela vai ser
reversível. Outra atividade reversível, glicose mais fósforo, fosfato, né? O grupo fosfato. Então a hexocinase ou exoquinase e glicose 6-fosfatase, então ela é reversível. Ora ela é fosforilada e ora ela é desfosforilada. Processo de liberação de energia. E aqui, reação irreversível, quando a hexoquinase retira então, ou melhor dizendo, coloca o grupo fosfato dentro da glicose, né? Aí nesse momento é irreversível. Bom, aqui uma outra via metabólica, só para vocês entenderem como é retirada a energia dos seres vivos. A lógica é sempre de quebrar as moléculas e liberar energia, moléculas menores, e a ligação entre esses carbonos gera energia, e entre os grupos fosfatos também, né? Entre os fósforos, as ligações de fósforo. Aqui mostrando então toda a reação da respiração celular e formação de ATP, né? Então, a glicose é quebrada, corre a glicólise, formação do piruvato, ciclo do ácido cítrico, liberação de ATP e CO2. E os elétrons de alta energia, mais H+, formam um sistema transportador de elétrons, cadeia respiratória, produzindo água no final do processo. Então, basicamente, a gente tem a glicose mais oxigênio dentro das mitocôndrias, vão ter a liberação de CO2 mais água e mais 36 moléculas de ATP. Alguns livros didáticos e o Enem pode falar 38 moléculas de ATP, mas 2 são usadas no início do processo. E tem ainda uma nova equação falando de 30 moléculas de ATP, então fique esperto, pode acontecer isso no Enem. Aqui algumas vias metabólicas mais complicadas, que a gente não vai falar agora, mas só para vocês entenderem que normalmente energia, então, nos seres vivos, ela vai ocorrer da seguinte maneira, veja. A energia ela vai ser transformada, energia solar, ela vai ser carregada em moléculas de ATP, e essas moléculas de ATP vão transferir fosfato, liberando energia para trabalho. Então, basicamente, é isso que a gente vai ter nos processos vitais de todos os seres vivos. Então, foi isso que a gente falou nessa aula. Falamos da energia também de ativação das enzimas. As enzimas diminuem, elas não têm tanta energia de ativação, por isso que elas aceleram as reações químicas. Em última análise, o Sol, então, é o grande doador de energia através dos fótons de luz para a Terra, para os seres vivos. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado dessa